Salve, rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, agora eu com cabeça um pouco mais fria, né, cara? São mais ou menos 10 da noite, que no momento que eu tô gravando aqui pra vocês, né, o jogo acabou, tem mais ou menos 2 horas, então um pouquinho mais tranquilo, né, pra gente comentar aqui um pouco essa partida em que o Botafogo foi derrotado, né, perda da invencibilidade de 15 jogos, o Botafogo venceu os primeiros 5 jogos do Campeonato Brasileiro de maneira consecutiva. Na sexta rodada, o Botafogo perdeu o jogo para o Goiás, tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se inscreve aqui no canal Browne Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e ajuda a gente aí a chegar aos 91 mil, pô, tô lá atrás, né? 91.500 inscritos, a gente já tá chegando nos 91.400. Se você quer ficar atualizado aqui sobre o Botafogo, né, cara, trocar ideia, resenha sobre o Botafogo, todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, é só você se inscrever aqui no canal. Vamos rumo a 91.500, daqui a pouco 92, 95 a gente vai fazer aqui o sorteio. Quando eu chegar a 95 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio da camisa de 1995 do Botafogo e rumo ao sonho dos 100 mil inscritos aqui no canal Browne Fogo. A gente está completando aqui 4 anos de canal, tá legal? Vamos lá, rapaziada, derrota do Botafogo no Serra Dourada, no Serrinha, tá? E vamos falar aqui um pouquinho sobre essa partida. Primeiro de tudo que, assim, eu não vou dizer que a gente não esperava, tá? Porque eu acho que a gente espera tudo, né, no diz respeito a esse planejamento, porque quando a gente esperava a força máxima contra o Galo no jogo dentro de casa, o Botafogo colocou, digamos assim, muitos suplentes. Aí o Gabriel Pires entrou, o meio campo foi Gabriel Pires, Marlon, Lucas Fernandes, na esquerda teve o Hugo, enfim, Matheus Nascimento jogou e o Botafogo ganhou o jogo. E hoje, cara, basicamente força máxima, né? O Júnior Santos foi, entre aspas, poupado, o Cuesta estava suspenso, o Gabriel Pires machucou, então a gente teve uma escalação em que o Di Plácido, titular, jogou, Adrielson jogou, o Marçal jogou, o Eduardo jogou, o Tiquinho jogou. Eu não esperava o Tiquinho jogando, né, cara? Não vou dizer que eu não esperava, né, cara? Mas eu imaginava a possibilidade do Janderson jogar, além do desgaste do Tiquinho, a importância dele, ele estava pendurado, né, cara? Não tomou o segundo cartão amarelo, teve muito cuidado, talvez tenha sido até um pedido dele para jogar, ele que marcou o gol de pênalti da equipe do Botafogo, né? Mas enfim, o Botafogo foi, digamos assim, com quase força máxima, o Júnior Santos não jogou, e aí o Botafogo começou até jogando bem, né? O Botafogo começou controlando, com boas triangulações, boas ações. Foi a partir dessa primeira pressão que o Botafogo conseguiu marcar o primeiro gol a partir de um pênalti, na minha opinião, foi claro, em cima do Sauer. O Tiquinho bateu muito bem com categoria. A partir dali o Goiás sentiu o gol e o Botafogo começou a crescer no jogo, sabe? E aí eu acho que entrou o aspecto da pontaria. Não adianta a gente só falar do desgaste dos jogadores, a gente só focar aqui. O Luiz Castro deveria ter poupado. Eu não tô lá dentro para saber quem pediu para jogar, quem não pediu, quem tava apto, quem não tava. Mas assim, o Botafogo ele poderia ter marcado, o Botafogo teve chances claras ali de finalização, pelo menos para acertar a direção do gol e incomodar o goleiro do Goiás, que era o goleiro reserva, inclusive. O Marçal desperdiçou 2 oportunidades chutando para fora, Marlon Freitas uma, Tietê uma, né? E aí o Botafogo desperdiçou muitas chances e começou a entrar numa pilha do Goiás, né, cara? O time do Goiás estava batendo. O Botafogo começou a revidar. Só que o problema é que o Botafogo começou a revidar no seu próprio campo. E aí a gente falava aqui, eu com os amigos aqui comentando, vendo o jogo, falando, cara, é muito perigoso, né, cara? O Botafogo começar a entregar essas faltas próximas da área para o Goiás, porque a única maneira que eles estão conseguindo encontrar, além do contragolpe, de chegar no gol do Botafogo é no jogo aéreo. E o jogo aéreo defensivo do Botafogo é frágil, né? Desde o início do ano, uma questão que, porra, a gente precisa melhorar, tal. O Botafogo, emplacou essa série invicta, mas a gente tem limitações ali entre o Adrielson e o Di Plácido, esse meio espaço, a bola que entra ali por trás deles. O Roger Guedes quase fez um gol assim pelo Corinthians, né? Assim surgiu o gol do Léo Pereira, né, contra a equipe do Flamengo, né? Mas enfim, e aí, num mole absurdo, né, cara? O Marlon Freitas não faz a linha de impedimento, o Tietê não vai pressionar, o Adrielson também não chega junto para combater o cara que ganha a segunda bola. O jogador do Goiás, o Bruno, zagueiro, vai lá e marca livre para fazer 1-1, né, cara? No momento que, assim, tava tranquilo, o Goiás não tava bem no jogo. O Goiás, quando tava 0-0, deu uma resposta, o PR fez a defesa, mas naquele momento, cara, era controlar um pouco mais o jogo. Enfim, mas acontece, o Botafogo empatou.
né? O Goiás empata, isso é natural, acontece com qualquer equipe, né? Como aconteceu com o Palmeiras ontem, empatando com o Red Bull Bragantino, como aconteceu com o Flamengo recentemente com o Bahia, apesar de ter vencido o jogo. Mas agora, o problema foi que no segundo tempo o Botafogo não entrou em campo, né? No segundo tempo, até o Goiás marcar o segundo gol, o Botafogo foi inoperante, né? O Botafogo não conseguia ter associação de espaço, o Botafogo não tinha aproximação, o Botafogo não tinha 3 jogadores no mesmo setor para triangular, né? O que configura não só espaçamento, mas cansaço, né? Parecia um time desgastado. E nessa, cara, a gente teve também muitos erros técnicos. Eu não vou colocar na conta do Luiz Castro em termos táticos e estratégicos do jogo de hoje, não, cara, de verdade, porque era uma oportunidade assim, muito clara, né, para o Botafogo conseguir combater, né, o adversário. E o Segovia, cara, foi muito mal, né? Na leitura dele, na minha opinião, pelo menos, o Segovia vai muito mal, né? Ele dá as costas, digamos que ele interpreta que o Matheus Peixoto ele vai temporizar e fazer o pivô, o Matheus joga a bola pro fundo, o Segovia perde o tempo, a bola ainda desvia nele, ainda dá esse azar, né? A bola desvia nele e o Maguinho, né, cara? Mas vai lá e faz o gol. 2-1 para a equipe do Goiás. O Botafogo tentou fazer algumas alterações. Os jogadores que entraram, na minha opinião, né, cara? É aquilo, quando as coisas não estão dando certo, você coloca os reservas, suplente, para tentar entrar e mudar alguma coisa. O Luiz Henrique entrou mal, né, cara? Eu vi o Luiz Henrique, assim, receoso de partir para cima. Quando você entra, cara, você tem que dar mais o gás, né? Por exemplo, o Vitor Saro era o titular. Cara, você tem que partir para cima, cara. Você tem que ir sem medo de raio. O Luiz Henrique, várias vezes, ele tentava... Ele, na verdade, preferia não optar pelo 1 para 1, que ele é bom, para tentar pingar a bola para a área, né? Tiquinho Soares foi muito bem no jogo. Acho que foi um dos poucos que salvou. O Júnior Santos entrou errando muita coisa, mas depois começou a gerar muito perigo. Não gostei da entrada também do Lucas Fernandes, né, cara? Acho que, inclusive, espaçou um pouco mais o meio. Eu manteria o Tietê no jogo. Acho que o Eduardo, né, nessa questão da percepção, é aquilo, eu tô percebendo de fora, tá? Eu não sei como é que tá lá dentro, né, cara? Como é que tá a questão de quem definiu quem vai jogar, quem não vai, qual foi definido pela coordenação científica, mas assim, o Eduardo me parecia muito cansado desde o primeiro tempo. Parecia, tá? Eu não posso cravar aqui, mas ele parecia muito cansado. E aí, quando eu vi o Lucas Fernandes na beira do campo, eu falei, bom, ele vai tirar o Eduardo e vai ter Tietê e Lucas, né, cara, pra fazer aquela dobradinha como aconteceu em outros jogos. E não, ele manteve o Eduardo, tava muito desgastado, o Marçal também foi muito mal no jogo, né, defensivamente não, mas ofensivamente errou muitas ações, assim como o de Plácido. Enfim, cara, o tal daquele dia que é noite e o Botafogo não conseguiu ter um bom desempenho, né, cara? Eu acho que muito por conta das tomadas de decisão dos jogadores, o aspecto da linha defensiva do Botafogo que é mal definida, né? E, enfim, aí eu deixo para vocês a opinião em relação a poupar o time ou não. Acho que o Eduardo não deveria ter jogado, né? Aí é uma percepção que eu tenho, repito, de fora, tá? Eu quero saber a opinião de vocês e como é que vocês enxergam essa partida diante do Goiás. É aquilo, cara. É claro, ninguém imaginava o Botafogo vencendo as 5 primeiras partidas. Só que a gente projetava, pô, cara, venceu as 5 primeiras contra o Goiás, fora de casa, pô, dá pra ganhar, né, cara? Mas assim, embora a gente esteja lamentando, porque dava pra pelo menos somar mais um ponto, né? O Botafogo ainda é líder do campeonato, tem 15 pontos, poderia ter pelo menos 16, mas assim, também não é o fim do mundo, acontece e bola pra frente, fechou? Um abraço, rapaziada, tamo junto, quero saber a opinião de vocês e amanhã a gente volta com mais análise. Fui!